Doutor, eu brochei. E agora? Preciso tomar Tadala ou dá para recuperar de forma natural? Qual realmente é a melhor opção para deixar seu pau duro e potente de verdade? Bem, o remédio pode até fazer um efeito hoje, mas se você não cuidar do seu corpo, mais cedo ou mais tarde você vai brochar com ou sem ele. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar então, com base na ciência, qual é a melhor opção e como combinar os dois de forma inteligente. Mas antes eu quero fazer um combinado com você. Se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para fortalecer o meu trabalho e para o YouTube entender que esse conteúdo ele é de valor e ele merece ser distribuído para o maior número de homens possível, beleza? Então vamos para o conteúdo. A tadalafila é um dos medicamentos mais utilizados para tratar a disfunção erétil. E sim, ela funciona assim, funciona muito bem. O problema é que a maior parte dos homens utiliza ela como uma bengala e nunca se preocupam em tratar a causa real de verdade. Por outro lado, temos as chamadas soluções naturais. Elas não costumam ter um efeito imediato, mas elas geram uma transformação real, começando de dentro para fora. O erro aqui é achar que só existe ou uma ou outra, quando na verdade o segredo é você saber combinar essas opções e utilizar a melhor parte de cada uma delas. Então bem, falando primeiro um pouco sobre a tadalafila, o que vem a ser esse remédio? Então esse remédio é conhecido como da classe dos inibidores da 5-fosfodiesterase. Durante o processo de ereção, o seu corpo gera o óxido nítrico. E o óxido nítrico é o principal mediador da ereção. Ele dilata os vasos do seu pênis e relaxa o músculo interno. A fosfodiesterase vem e degrada o óxido nítrico. Portanto, o que a Tadala faz é inibir essa enzima que degrada o óxido nítrico, fazendo com que o óxido nítrico passe mais tempo no seu corpo e tenha um efeito mais potente. Em outras palavras, é como dizer se a Tadala fosse responsável por aumentar o fluxo de sangue e fortalecer a sua ereção. Mas lembre-se, ela não funciona sozinha. O seu corpo precisa estar estimulado, você precisa ter uma boa saúde mental e o seu corpo como um todo tem que ter uma boa capacidade de produzir o óxido nítrico. Os principais efeitos colaterais da Tadala são efeitos relacionados à vasodilatação. Então pode dar dor de cabeça, nariz entupido, rubor facial, que o rosto fica meio avermelhado, dor nas pernas, na região posterior, porque é uma dilatação das veias musculares, que deixa o músculo meio dolorido. E ainda existem alguns riscos silenciosos. Primeiro, que é o desenvolvimento de uma dependência psicológica. Então o sujeito que usa sempre Tadala, ele vai acabar depositando toda a sua confiança no comprimido e no dia que ele estiver sem esse remédio, ele vai se sentir fraco, sem confiança e vai acabar broxando, acabando desenvolvendo um tipo de dependência. Além disso, se você continuar tomando Tadala de forma isolada, sem se preocupar com o seu corpo e com a causa raiz da disfunção erétil, com o tempo ele vai perdendo o efeito, porque a causa em si ela vai crescendo até um ponto que a Tadala não consegue mais dar conta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as soluções naturais, mas primeiro uma grande orientação. Muitos pensam que as soluções naturais são chás ou suplementos mágicos que vão resolver todo o problema sem os efeitos negativos da Tadala. Isso também é um erro, meus amigos. Porque até existem suplementos que têm uma ação vasodilatadora, que podem melhorar de certa forma o fluxo para o pênis, otimizando a sua ereção. Só que se você pensar na solução natural desta forma, você está encarando ela exatamente como a tadalafila, como um paliativo que vai apenas melhorar o fluxo de sangue momentaneamente. Além disso, suplementos naturais como a própria arginina, que é um precursor do óxido nítrico, o ginseng, enfim, a ioimbina, que gera um efeito vasodilatador, eles são bem menos eficientes que a Tadala. Tadala, numa escala de 0 a 10, talvez fosse uma nota 7 ou 8 de potência, que os suplementos, numa escala de 0 a 10, seria 1 a 2. Então, não é porque que eles são mais fracos que eles vão impedir os efeitos colaterais da Tadala. Quando eu falo solução natural, gente, só tem um caminho. As soluções que são realmente eficientes são aquelas que alinham os 3 fatores do homem máquina. Não tem como fugir disso. O fator 1 é o desenvolvimento de um corpo ativo. Quando você tem um corpo que está em bom funcionamento, ele tem um bom funcionamento metabólico, tem um bom funcionamento muscular, com força, potência física e mental. Você também tem ali uma boa produção de testosterona. Já o fator 2 é o pau supremo. É quando você, de certa forma, entra aqui a tadalafila e os suplementos, mas quando você tenta melhorar o fluxo de sangue para o seu pau, através de exercícios específicos e também de condicionamento correto do seu corpo. E já o fator 3 é a mente blindada. Quando você tira um tempo para trabalhar na sua saúde mental, trabalhar em exercícios de relaxamento, de atenção plena, você consegue bloquear os efeitos negativos da adrenalina e do cortisol, que são os hormônios do estresse,
E isso vai fazer você ficar mais confiante na hora H. Lembre-se, a adrenalina é um dos principais inimigos do homem que quer mandar bem na hora H, porque ela tem o efeito de bloqueio do óxido nítrico. Ela gera uma contração imediata do pênis, fechando os vasos sanguíneos e cortando a ereção, fazendo com que você ou não fique tão duro, ou você fique perdendo a ereção no meio, seja na hora de colocar o preservativo, seja na hora de trocar de posição. Então o que eu venho a dizer é que a estratégia natural, a solução natural mais eficiente é aquela que combina os três fatores. E é exatamente isso que eu ensino para os alunos no meu treinamento avançado online, que é o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias, que é destinado para homens de qualquer idade, mesmo aqueles acima de 55 anos, e não importa o tempo que o sujeito vem falhando. Pode ser mais, inclusive mais que 2 ou 3 anos. O importante é o sujeito aprender o caminho a ser seguido e focar nessas estratégias que elas vão dar efeito maior no longo prazo. Inclusive, meus amigos, para facilitar, para ajudar vocês a terem essa visualização das diferenças entre esses dois tipos de solução, eu criei essa tabela aqui, ó, que vocês vão poder ver aqui. Editor, coloca a tabela aqui, por favor, comparando tanto a Tadala com as soluções naturais. Então, ó, velocidade de ação. A Tadala tem um efeito rápido, imediato. A partir de 30 minutos já começa a ter um efeito, apesar de que eu sempre recomendo que os pacientes que vão tomar Tadala de demanda tomem pelo menos 2 horas antes. Mas veja, é uma coisa pontual, rápida e imediata. Já a solução natural, que realmente funciona, ela é lenta e progressiva. Demora dias a semanas, a depender do seu caso, para começar a ter um resultado mais eficiente. Quando a gente olha efeito na primeira dose, sim, com certeza a Tadala vai ter um efeito imediato já na primeira dose. Já as soluções naturais, não. É algo construído no médio e longo prazo. Então existe o desenvolvimento de hábito e de constância. Em relação à dependência psicológica, Tadalafila tem uma alta chance de desenvolver dependência psicológica, sobretudo quando você faz uso sem acompanhamento médico, como estratégia isolada, usando por conta. Já a solução natural, não. Muito pelo contrário. Ela promove a autonomia, ela ajuda você a se libertar da dependência dos remédios. Quando a gente vê tratamento de causa raiz, então a Tadala não trata a causa raiz, é só um vasodilatador que vai tratar o sintoma, vai ser um paliativo. Já a solução natural, não. Ela tem um efeito direto na questão da causa, tanto em causas vasculares, tanto causas hormonais, como em causas de saúde mental. Risco de efeito colateral. Tadalafila é um medicamento altamente bem tolerado, tem uma chance de média, baixa a moderada no máximo de desenvolver efeito colateral. Já as soluções naturais não costumam ter efeitos colaterais, muito baixos quando bem orientado por profissionais de qualidade e que sabem o que estão fazendo. E em relação à manutenção dos resultados, a Tadala é temporária. Enquanto você está tomando o remédio, traz ótimos efeitos. Quando você para, volta tudo a ser como era antes. Já a solução natural, ela é muito mais eficiente no longo prazo, com resultados potencialmente permanentes e duradouros por toda a vida do homem. Então, meus amigos, frente a essas comparações, o que vocês devem concluir é o seguinte: a solução natural deve sempre ser implementada. Não importa a sua idade, se você é novo, se você é mais experiente. O homem precisa aprender a alinhar os 3 fatores para tirar o máximo da sua capacidade, para estar sempre na crista da onda, sempre melhorando, sempre buscando resolver a causa raiz dos problemas. Agora, não quer dizer que a Tadala seja sempre ruim. A Tadala pode ser, inclusive, acoplada à solução natural eficiente em casos que o sujeito tem um problema vascular no pênis já identificado pela avaliação médica, quando o sujeito precisa de um reforço muito pontual ali para uma questão específica, ou mesmo quando o sujeito está com aquela confiança muito abalada. A gente sabe que uma das principais maneiras de recuperar a confiança é quando você começa a empilhar experiências positivas. Então é muito importante que o sujeito volte para jogo, volte a ser funcional para a partir daí desenvolver um novo caminho de confiança. Então, não é que é um ou outro. Na verdade, você sempre deve buscar a solução natural e aí a Tadala pode ser um aliado, a depender da estratégia que você utiliza com o seu médico, em casos específicos, e certamente a combinação ela é muito potente e uma vez que você vai ganhando a confiança e vai melhorando através da solução natural, com o seu médico também você pode conseguir desmamar, tirar a Tadalafila e não ficar dependente dela. Então, meu amigo, se você quer conhecer a minha solução natural que eu ensino no meu desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias, que é o meu treinamento online, onde eu utilizo estratégias avançadas de alinhamento dos 3 fatores do homem-máquina, então você pode participar clicando aqui nesse link que está fixado no primeiro comentário.
Se eventualmente as vagas já tiverem acabado, não tem problema, não se desespere. Clique no link e você vai ser direcionado para uma lista de espera e eu te espero na nossa próxima turma, beleza? E aí, conta pra mim, você já tomou Tadala? Já aplicou, utilizou alguma solução natural? Me explica aqui como que foi a sua experiência, qual que funcionou melhor para você.